Filmes sobre zumbis sempre estiveram por aí, e quando eu digo sempre, quero dizer desde que o cinema é cinema. Em 1932 já tivemos White Zombie, por exemplo, com o famoso e saudoso Bela Lugosi. Aqui nesse filme, um feiticeiro que mora no Haiti tem a habilidade de hipnotizar pessoas para que elas obedeçam seus comandos. Ele usa seus zumbis escravizados para trabalhar numa plantação. Em 1943, tivemos Eu Andei com um Zumbi, filme que nos apresenta uma enfermeira que viaja para o Caribe para cuidar da esposa de um fazendeiro que, de uma forma muito estranha, ficou num estado catatônico, inerte. Mais tarde, essa enfermeira vai descobrir que a paciente também está sendo vítima de práticas de voodoo, não de uma doença. Ou seja, o termo zumbi antigamente era muito diferente do que temos hoje em dia. As pessoas sequer estavam mortas. Isso só começou com a trilogia dos mortos. Se você é fã de terror, provavelmente já conhece esses 3 filmes de George Romero, conhecido como, inclusive, o pai dos zumbis. Zumbis já existiam antes, mas foi esse cara que definiu o termo, definiu a coisa como é até hoje. Não apenas isso, mas ele popularizou muito esse subgênero, que hoje em dia já está até sofrendo de uma certa exaustão. Enfim, se hoje em dia temos The Walking Dead, Resident Evil e todas essas dezenas, centenas de outros títulos, é graças a George Romero e esses seus 3 filmes. Eles mudaram tudo. E a inspiração de George Romero para criar seu apocalipse zumbi veio através de um filme sobre periquito. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Covil e eu espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. Estejam convidados a nos seguir no Instagram e no TikTok, ocovil.canal. No vídeo de hoje iremos abordar o filme Os Pássaros, clássico de um mestre do cinema, um mestre do suspense, apesar de ser envolvido em algumas polêmicas aí, Alfred Hitchcock. Eu ouso dizer que esse filme é o mais importante para o subgênero de zumbis, e isso sem pretensão nenhuma. Hitchcock nunca chegou a sequer pensar na palavra zumbi enquanto produzia esse filme, e eu vou mostrar para vocês como isso aconteceu então. Explicações, significados, detalhes e muito mais em mais um vídeo caprichado para vocês. Antes de começarmos, pessoal, eu gostaria de agradecer aos apoiadores do canal. Nós conseguimos bater a nossa primeira meta lá no Apoia-se. O caminho ainda é longo, mas a gente está indo muito que bem. Aqui no canal nós abordamos muitas obras e artistas relacionados ao terror. Falamos também de muitos temas considerados delicados pelo YouTube e também é um canal bem nichado, afinal de contas. Resumidamente, é por conta disso tudo que precisamos da sua ajuda para manter o canal funcionando de uma forma saudável. Nós voltamos com o canal há pouco tempo e estamos investindo pesado nessa campanha de financiamento coletivo porque é a melhor maneira que temos de fazer isso tudo aqui dar certo. E nos ajudando de quebra, você ainda pode participar do nosso grupo no Zap, participar de sorteios, votar nos próximos vídeos que vão ser feitos aqui e muito mais. apoia.se/ocovil. Passa lá. Com isso dito, bora começar. É muito importante dizer que esse filme foi inspirado em um conto que foi escrito por Daphne du Maurier em 1952, ou seja, o conto foi escrito logo após a Segunda Guerra Mundial, no meio da Guerra Fria, e o que acontece? O texto vai estar cheio de alusões a isso. Essa Daphne, ela era britânica, e a história do conto, o roteiro, se passa numa comunidade rural da Inglaterra. O conto vai nos apresentar um veterano voltando para casa logo após a Segunda Guerra Mundial e quando ele chega lá, os pássaros vão começar a agir de forma estranha e, consequentemente, vão começar a atacar as pessoas, assim como no filme. No conto, vários dos personagens vão citar um vento estranho que está sendo soprado do leste.
a Rússia está no leste da Europa. E vai ter um personagem num dado momento, inclusive, que vai citar que aqueles pássaros esquisitos eles são coisa da Rússia. Ou seja, o conto está sobrecarregado com a ideia do fantasma do comunismo. Mas eu só tô falando isso aqui pra vocês porque é meu papel dissecar o filme e a ideia pro filme veio através desse conto. Mas Alfred Hitchcock descartou completamente essas alusões à política ou sobre guerra, ok? Ele só estava interessado em dois conceitos do conto. Tudo acontecer num lugar bem costeiro e rural, isolado das grandes metrópoles e, óbvio, os pássaros agindo de forma estranha e atacando as pessoas. Com isso tudo introduzido, vamos pro filme. Tudo começa num lugar nem um pouco rural, São Francisco, Estados Unidos. Uma mulher entra numa loja de pássaros, parece que ela já estava com uma encomenda de um bicho de estimação, mas ele ainda não chegou, ela vai ter que esperar. Outro homem entra na loja e confunde essa mulher com uma atendente. Temos aqui os dois protagonistas do filme. A mulher, que como vamos ver várias vezes ao longo da trama, tem uma personalidade meio duvidosa para brincadeiras, ela gosta de pregar peças, vai fingir que é atendente no lugar e que entende de pássaros. Ela pergunta para o homem o que ele está procurando e ele responde que está buscando por periquitos para dar de presente para sua irmã no aniversário dela. Uma pequena observação é que periquito em inglês é lovebird. What is it you're looking for, sir? Lovebird. Lovebird, sir? Yes, Lovebird, pássaro do amor. Talvez uma boa tradução localizada seria pombinho, sabe? É um pequeno jogo de palavras que a gente vai entender mais pra frente aqui no vídeo. Aliás, esse filme tá cheio de ótimos diálogos e ótimos jogos de palavras, inclusive nesse diálogo inteiro. A mulher não entende nada de pássaros e também não sabe manusear eles, então ela acaba deixando um fugir e o homem captura o bicho de volta. there we are. Oh, there. Wonderful. Back in your gilded cage, Melanie Daniels. Quando o homem coloca o pássaro de volta na gaiola, ele também fala o nome da mulher, sendo que em nenhum momento ela havia dito seu nome, Melanie Daniels. E aqui vamos descobrir que quem na verdade está pregando uma peça é ele. Ele sabia que ela não trabalhava ali. Ele é advogado e se lembrou de um caso onde uma das brincadeiras da mulher havia quebrado a janela de alguém. E ele queria fazer ela sentir na pele como é ser o alvo dessas brincadeiras. Um jeito muito criativo de apresentar os personagens, com um diálogo muito rico e já aplicando no filme uma atmosfera envolvendo pássaros. E antes de prosseguirmos, prestem atenção em como aqui vemos tantos pássaros presos, engaiolados, enjaulados, privados de sua liberdade. O homem vai embora sem comprar os seus periquitos, que ele de fato estava buscando, e sem dizer o seu nome. Mas Melanie anota a placa do carro dele. Melanie é filha do dono de um dos jornais de São Francisco, então com seus contatos ela consegue descobrir não apenas o nome do cara, que é Mitch Brenner, mas também até mesmo o seu endereço, e ela vai até lá para pregar mais uma peça, mostrando pro cara que ela tem cartas na manga, afinal de contas, né? Ela não sabia nem o nome dele, como conseguiria até o endereço? Pois bem, ela vai até a casa do cara com os periquitos que ele tanto queria e uma carta, mas descobre através de um vizinho que ele não passa os finais de semana em casa nunca. E nesse caso, ela não pode deixar os passarinhos ali na porta, eles morreriam até a próxima segunda-feira. O vizinho também conta que ele passa os finais de semana então em Bodega Bay. Where did he go? Bodega Bay. He goes there every weekend. Bodega Bay. Where's that? Up the coast about 60 miles north of here. 60 miles. Bodega Bay. Eu não vou ficar falando isso aqui, tá, pessoal? Falar inglês certinho é muito chato. E como a Roberta bem observou enquanto a gente escrevia esse roteiro aqui, o lugar é uma bodega mesmo. Enfim, Bodega Bay é um lugar bem distante, bem no interior,
e ela decide que vai até lá para pregar a peça no cara. E nesse momento você talvez pense que essa mulher não tem nada para fazer da vida, né? Deve ser uma patricinha da porra. E sim, você tá certo. Vai ter um diálogo literalmente deixando isso bem claro mais pra frente no vídeo. E é com todo esse tempo livre que Melanie vai então dirigir até Bodega Bay. E como são bonitos os takes do caminho para esse lugar, cara. O filme todo tem esse charme antigo, aliás. Eu gosto muito de filme velho, é como se a gente fosse transportado para aquela época. Pois bem, ela chega lá, sai perguntando sobre Mitch. Como o lugar é um ovo, é um lugar bem pequeno, todo mundo se conhece. E ela descobre que ele é solteiro, mora com a mãe e a irmã do outro lado do lago, vai até a professora da irmã e descobre o nome dela também. Lembrem-se que Mitch queria os periquitos para dar de presente para essa irmã mais nova. Essa mulher aqui, a professora Annie, parece levemente interessada no que Melanie está fazendo na cidade e qual a relação dela com Mitch, mas não chega a fazer nenhuma pergunta muito invasiva. Melanie vai alugar um barco para atravessar o lago sem fazer barulho ao chegar na casa de Mitch, coisa que não conseguiria de carro. Ela entra escondida na casa dele, rasga a carta que tinha escrito antes e deixa agora uma carta para a irmã. Então a brincadeira dessa mulher foi bem longe. Ela descobriu onde o cara mora 2 vezes, descobriu o nome da irmã, entrou dentro da casa dele escondida e ainda deixou o presente que ele queria dar. Mente vazia, oficina do diabo. Pois bem, ela sai da casa, volta pro barco e fica olhando só de longe. Quando o cara entra na casa, vê a surpresa e depois vê alguém no barco lá no meio do lago, ele pega um binóculos e quando enxerga ela, entende tudo. Ele fica orgulhoso da falta do que fazer dessa mulher que precisa urgente de uma carteira assinada, então ele pega o carro enquanto ela atravessa de volta o lago e os dois vão se encontrar lá do outro lado. Mas antes disso, temos o primeiro ataque de um pássaro. O filme tem 2 horas de duração. Aqui nesse primeiro ataque estamos em 25 minutos. Bom, esse reencontro deles acaba sendo meio conturbado, mas nada que tire eles do chão. O ataque do pássaro não é levado como algo incomum. Foi estranho, mas nada demais. Mitch leva Melanie para um restaurante que havia ali perto para fazer um curativo, curar o ferimento e tudo mais. Lá, a mãe de Mitch aparece e as duas vão ser apresentadas. Mitch convida Melanie para um jantar na casa deles, mas a mãe faz uma cara de quem não gostou muito não. Por que será? Bom, se Melanie vai ficar na cidade mais um pouco, ela precisa de um lugar para dormir, correto? E a professora Annie estava com uma placa na janela dizendo que ela estava alugando um quarto. Melanie volta lá, negocia e aluga o quarto por alguns dias. Annie vai continuar se mostrando interessada no que Melanie está fazendo, preocupada se ela está se envolvendo com Mitch, mas a professora é muito passiva, ela faz algumas perguntas bem discretas, mas sempre respeitando muito o espaço de Melanie. E enquanto isso, elas reparam em pássaros que parecem estar se agrupando ou migrando para algum lugar. Os pássaros nunca deixam de participar do filme. Chegando lá para o jantar com a família de Mitch, Melanie agora vai conhecer Kathy. Vou falar Cat, também vou falar o inglês incorreto aqui, vocês já entenderam. Cat, a irmã caçula e uma criança bastante simpática. Para essa cena aqui, eu vou só repetir as palavras do Vitor lá no nosso grupo dos apoiadores no Zap. É uma cena ridiculamente bem dirigida e enquadrada. Aliás, eu vou só colocar um adjetivo a mais. É muito bem sincronizada também. Enquanto a véia tá falando no telefone, temos uma conversa paralela dos personagens ao fundo e nunca um atrapalha o outro. É uma cena bastante orgânica, muito bem feita mesmo. E agora que eu percebi que eu esqueci de falar o nome da véia, é Lídia. Ela tá no telefone falando com alguém de uma casa de ração, reclamando que a ração que ela comprou para as galinhas tem algo de errado, porque elas não querem comer. Mas
Dizem para ela que o problema é com as galinhas, porque tem outra pessoa na cidade reclamando da mesma coisa, mas essa outra pessoa comprou outro tipo de ração. Tem algo acontecendo de errado com as aves. No jantar em si, não vai acontecer muita coisa. A irmã de Mitch menciona que vai ter a sua festa de aniversário, a mãe demonstra não gostar muito de Melanie por causa de uma história de uma das brincadeiras dela que acabou indo parar no jornal, e na despedida o próprio Mitch e a Melanie vão se desentender, eles vão ter uma breve discussão. Melanie contou algumas pequenas mentiras no meio do caminho, enfim, ela vai embora dali meio brigada com ele. E quando ela vai embora, ele vê que tem um monte de corvo agrupado no poste, mas não dá muita atenção para aquilo. Com essa briga, Melanie volta para casa de Annie já com a mentalidade de ir embora agora mesmo. Ela vai passar a noite ali, já que já tá tarde, e ela já tinha alugado o quarto e pela manhã iria embora. E com isso, agora sim, Annie vai se abrir e nos revelar um pouco do porquê de toda essa curiosidade dela em relação ao Mitch. Acontece que ela já teve um caso com ele, mas o namoro não deu certo por causa da mãe. Lydia é muito possessiva com o filho, não gosta que ele esteja com mulheres, dá palpite na vida dele, e Annie até deduz que parte disso é porque ela é viúva, coitada, e tem medo de ser abandonada, se sentir sozinha naquele lugar que, apesar de bonito, tranquilo, é muito isolado de tudo do resto do mundo. E Annie, mesmo separada de Mitch, decidiu continuar morando em Bodega Bay para ficar perto dele, ou seja, ela ainda tem uma queda, ainda talvez tenha esperanças. Oh, it was over and done with and I knew it, but I still wanted to be near him. You see, I still like him a hell of a lot. And I don't want to lose that friendship. Ever. Mas aí, o telefone de Annie toca. É Mitch, mas ele não quer falar com ela, e sim com Melanie. Por mais que não escutemos a voz dele no telefonema, sabemos do que o assunto se trata. Mitch e Melanie estão se resolvendo, se desculpando, se reconciliando, e ele convida ela para ficar pro aniversário de sua irmã. Melanie aceita. No meio desse telefonema entre Mitch e Melanie, várias vezes a câmera está em Annie, e isso é proposital para nos mostrar o seu desprazer ouvindo e entendendo aquela conversa. Mas eu repito, ela se mostra uma mulher bastante passiva, submissa, não fica com raiva de Melanie ou algo do tipo, mas fica triste. E é exatamente nesse momento que uma outra coisa esquisita envolvendo pássaros acontece. Uma batida na porta, as mulheres até acham que pode ser alguém chegando, mas quando abrem é uma gaivota que bateu na porta com tanta força que morreu ali mesmo. Poor thing. Probably lost his way in the dark. But it isn't dark, Annie. There's a full moon. Tem uma simbologia aqui nessa cena, mas a gente só vai perceber mais pra frente no filme. Vem então o aniversário de Cat. As crianças estão lá brincando, Annie ajudando Lydia a servir as pessoas, Mitch e Melanie vão se isolar ali um pouco do resto do povo para bater um papo. É aqui que vamos descobrir que ela é uma completa à toa e também que ela foi abandonada por sua mãe. Aos 11 anos de idade, Melanie viu sua mãe ir embora para viver a sua vida junto de outro cara que não é seu pai. Hoje em dia, ela nem sabe mais onde sua mãe está, não tem nenhum contato. E ela claramente se mostra incomodada, triste pela ausência materna em sua vida. Depois, os dois voltam para a festa e Annie só vai reparar ali, botar os olhos nos dois pombinhos se aproximando cada vez mais, se afastando para bater papo a sós. Isso deixa ela bem jururu da vida. E ao mesmo tempo, a mãe de Mitch também está reparando de longe e com uma cara nada boa, bastante preocupada. E aqui é um bom ponto para a gente parar para abordar um detalhe muito interessante e que eu só descobri fazendo a pesquisa para esse vídeo.
Eu acho que vocês já repararam que o filme tem duas linhas de roteiro. A primeira linha é esse drama romântico / familiar que a gente vai descobrindo e a coisa vai se desembolando entre Mitch, Melanie, Annie e Lydia. A segunda linha de roteiro é sobre os pássaros e as coisas estranhas que estão acontecendo com eles. Essa linha de roteiro aqui ainda não emergiu de fato no filme, mas está quase. Enfim, em inglês, tudo bem que mais no inglês britânico do que no americano, bird pode ser uma gíria para mulher. Ou seja, The Birds, o título do filme, pode ter um duplo significado, significando literalmente os pássaros ou simbolicamente as mulheres. Porque, como já ficou explícito até aqui, o filme nos apresenta de forma direta ou indireta uma certa disputa feminina. São 3 mulheres competindo pelo mesmo homem: a mãe, a ex-namorada e a nova pretendente. Pois bem, voltando para a festa de aniversário. Agora já estamos praticamente na metade do filme, 50 e tantos minutos. E é agora, finalmente, que a linha de roteiro dos pássaros como os monstros do filme vai começar a emergir. Os pássaros simplesmente vão se reunir voando ali em volta de onde está acontecendo a festa e atacar todo mundo. É mó desespero, mó bagunça, deixam tudo pra trás, criança caída, até porque também é algo muito inesperado, correto? Pássaros atacando pessoas sem nenhum motivo aparente. Mas apesar de alguns arranhões ou pequenos machucados, nada grave acontece. Os adultos conseguem salvar as crianças. Logo depois daquela tarde, naquela mesma noite, Mitch com sua família e Melanie estão reunidos na sala de casa conversando sobre o que aconteceu na festa e sobre como Melanie iria embora no dia seguinte. Quando outro ataque de passarinhos acontece, mas agora dentro da casa. São centenas e centenas de pardais que entram na sala pela chaminé e toda aquela bagunça se repete. Passarinho piando para tudo quanto é lado, o Mitch grita para as mulheres protegerem os olhos, os pardal bicando tudo que vê pela frente, se matando ao se chocar contra as paredes e as outras coisas. Enfim, bagunça, caos. E o que os personagens vão fazer é abrir as janelas, irem para outro cômodo e esperar aquela tempestade de pássaros passar. O filme volta já com um policial da comunidade visitando a casa. Casa essa que tá com a sala toda destruída, quebrada, revirada e cheia de pardais mortos pelos cantos, em cima dos móveis. E bem, se para nós é inesperado, é muito avulsa a ideia de passarinhos criando ataques organizados a pessoas, é tanto quanto para os personagens e para o policial principalmente. É um diálogo interessante, inclusive, porque o Mitch quer que o policial faça alguma coisa, mas fazer o quê? Não tem o que se fazer contra passarinho, não tem o que se fazer numa situação dessa, tão incomum e que nem explicação tem. Enfim, eles ficam ali especulando, teorizando se foram as luzes que atraíram os pássaros, se mais cedo as crianças mexeram com os animais. O policial admite que é algo peculiar, mas isso é tudo que ele pode fazer. Depois disso tudo, no dia seguinte, uma já segunda-feira, Melanie ainda não conseguiu ir embora. Lydia vai levar Cat para a escola e aproveitar para passar na casa de um amigo. Chegando na casa desse amigo, ele não atende os chamados e nem as batidas na porta, mas essa porta está aberta. Lydia entra e lá dentro vai encontrar um cenário muito parecido com o da sua própria sala após o ataque dos pardais. E mais especificamente, quando ela chega no quarto dessa casa, teremos a cena mais pesada do filme, graficamente falando. Pássaros entraram, destruíram tudo, alguns se mataram durante o ataque também e o mais impactante, que eu nem posso mostrar aqui para vocês, devoraram os olhos do velho. Ver essa cena, ver um velho amigo com o rosto desfigurado daquela maneira, vai deixar Lydia bastante impactada, traumatizada,
por um período. Percebam que o filme estava bem tranquilo até a metade, e depois disso os pássaros de fato emergem no filme tomando os seus papéis de vilões, de monstros. E sim, os pássaros são os monstros desse filme. Não são alienígenas, zumbis, vampiros ou tubarões, sei lá. São pássaros, meros pássaros. O que dá para esse filme uma identidade bastante única. E agora, já com os personagens bem desenvolvidos, o roteiro vai cada vez mais dar mais espaço para os pássaros, para os ataques e para os problemas que eles trazem. De repente, a pegada do filme se transforma de um mero cotidiano para um verdadeiro terror, da mesma forma que as vidas desses personagens vão se transformar ao serem invadidas por esses monstros. Quem vai cuidar de Lydia nesse estado fragilizado, com a mente ainda paralisada pelo choque, é Melanie. As duas vão ter uma conversa bastante franca nesse momento de aproximação. Lydia acaba admitindo coisas que talvez nunca admitiria se não estivesse nesse estado mais sensível. Resumidamente, que não é que ela não acha nenhuma mulher boa o suficiente para o seu filho ou algo do tipo. É que ela tem mesmo medo de ficar sozinha. Mas com Melanie cuidando ali dela, como se fosse até mesmo uma de suas filhas, a véia acaba cedendo um pouco de afeto para com Melanie. E Lydia vai gostar ainda mais de Melanie quando ela se oferece para ir buscar Cat na escola, porque com todos esses ataques de pássaros, depois do que Lydia viu, ela está muito preocupada, ela está mesmo com medo. Medo que vai se demonstrar bastante plausível, porque quando Melanie chega lá na escola, ela vê que agora os corvos da cidade estão de maquinação, estão se amontoando para fazer alguma malvadeza. Melanie e Annie, que estava lá dando aula na escola, vão organizar as crianças para tentar tirar elas dali sem desencadear algum problema com os pássaros. Mas não adianta. Assim que as crianças botam o pé do lado de fora, a bicharada dispara a voar e aí vocês já sabem, né? Aquela bagunça de novo, criança gritando, criança correndo, pássaro dando rasante. Tudo isso com os efeitos especiais que a gente tem que ser sincero, ficaram bem datados, mas eu ainda acho muito charmoso, cara, com toda sinceridade. Eu acho muito interessante ver o resultado que saía mesmo com todas as limitações da época. Pois bem, muita criança saiu machucada desse ataque, inclusive Cat. Ela, Melanie e uma amiga conseguem refúgio num carro, apesar de tudo. Depois disso, depois de mais um ataque passar, Melanie vai para aquele restaurante do início, ligar para o seu pai para contar tudo o que está acontecendo. Essa cena é uma das mais legais no filme, se não for a melhor. Enquanto Melanie vai relatando tudo no telefone, as pessoas ali em volta vão escutando e ficando horrorizadas. Como assim pássaros estão atacando violentamente crianças em Bodega Bay? É uma ideia absurda, difícil de ser processada, compreendida. E essa ideia vai ser interpretada de várias formas diferentes por pessoas diferentes ali dentro do restaurante. Nós vamos ter o radical ignorante que diz que pássaros são animais nojentos e se começarem a causar problemas é só matar todos e pronto. Nós vamos ter a mãe preocupada com os filhos que estão ficando com medo só de ouvir aquelas histórias. Nós vamos ter um pescador que também sofreu um ataque, ele também já foi testemunha de que algo errado está acontecendo, mas não pode ser, seria loucura. Então ele dá a explicação de que os pássaros só poderiam estar atrás de peixe. Mas os dois mais importantes, na minha opinião: primeiro, nós temos o crente que diz que é o fim do mundo e tudo isso está previsto na Bíblia. E segundo, nós vamos ter ali uma simpatizante de pássaros, uma ornitóloga, representando a ciência. Ela sabe o nome científico dos pássaros e coisa e tal. Essa simpática senhora, entre várias e várias informações, vai nos dizer que no mundo existem mais de 100 bilhões de pássaros. E se tudo o que Melanie diz for verdade... I keep telling you, this isn't a few birds. These are gulls, crows, swifts... I have never known birds of different species to flock together. The very concept is unimaginable. Why, if that happened,
We wouldn't have a chance. A humanidade não teria chance. Ou seja, tanto o religioso quanto a cientista concordam de alguma maneira num certo ponto. Esse seria o fim do mundo, o apocalipse. Dando continuidade a toda essa bagunça, esse caos que os pássaros e seus ataques estão causando, agora um frentista de posto de gasolina vai ser vitimizado. Ele vai ser agredido por um pássaro, deixa a mangueira de combustível cair vazando no chão e um cara que estava ali fumando por perto vai colocar a cereja do bolo. Aquela explosão, todo aquele alvoroço, aquilo tudo chama a atenção dos pássaros que vão tornar a se reunir em volta e começar a atacar tudo e todos. Esse com certeza é o ataque mais caótico do filme. É muita gente envolvida, o fogo vai se alastrando pela cidade. Agora sim vai ter gente que vai morrer pelos ataques ou por alguma consequência de todo aquele caos acontecendo. Melanie, por sua vez, se tranca, ela se engaiola dentro de uma cabine telefônica, mas os pássaros, como já testemunhamos anteriormente, são verdadeiros kamikazes. Eles se jogam contra os vidros da cabine, se matando no processo, mas conseguindo quebrar eles. Mitch aparece e leva ela para longe dali. Esse incidente deixa muito claro que os ataques estão aumentando em número e escala. Mitch e Melanie vão atrás de Cat, que está com a Annie. No meio da busca, nós podemos observar que os pássaros já estão pousados, espalhados em grupos pelos cantos da cidade, feitos sentinelas, apenas vigiando, esperando um próximo momento para atacar. É impossível não se lembrar de zumbis já espalhados pelas ruas de uma cidade mesmo, enfim. O casal vai encontrar Annie morta na porta da sua própria casa. Aqui se fecha o simbolismo que eu citei lá atrás, quando um pássaro morreu na porta da casa dela, no momento em que Melanie se reconciliou com Mitch. Naquele momento, a morte do pássaro representou a morte de qualquer esperança que ela tinha de reatar com Mitch. E, consequentemente, aqui, no mesmo lugar, ela morreu. Pois bem, eles encontram Cat dentro da casa de Annie, que morreu para proteger a menina. Todo mundo vai voltar para a casa de Mitch do outro lado do lago. Lá, bem de longe, é possível ver a cidade naquele pandemônio de pássaros, fumaça subindo, os telefones já não estão funcionando mais, enfim, o caos, a desordem, toda essa situação só piorando. Enquanto isso, Mitch está pregando tábuas em todas as janelas e portas da casa, para depois eles se trancarem lá dentro. Percebam que no início do filme, os aprisionados, os engaiolados eram os pássaros. E agora o jogo virou. Os humanos é que estão sendo engaiolados, trancados dentro de suas próprias casas. E aqui a gente tem espaço para interpretação de várias formas diferentes. Uma revolução dos oprimidos, por exemplo. Os antigos torturados agora estão torturando os torturadores. Os pássaros também podem ser uma metáfora para a própria natureza, explorada de forma inconsequente pelos seres humanos. Mas as consequências dessa falta de sensatez sempre chegam. Eu acho que eu nem preciso citar, por exemplo, o aquecimento global. Bom, as linhas telefônicas já foram cortadas e nenhuma estação de rádio local está funcionando. Os meios de comunicação começando a serem quebrados da cidade. Porém, um sinal de rádio vindo de São Francisco está chegando, mas a única notícia curta sobre Bodega Bay é dizendo que um grupo de crianças foi atacado por pássaros. Nada demais. Uma notícia de pequena importância ali, solta de qualquer forma na rádio. Uma notícia desatualizada. Lembrem-se que estamos em 1960 e poucos e a informação não corria tão rápido. E é nessa próxima noite final que teremos o clímax do filme. Os pássaros vão atacar a casa de forma muito violenta, sendo capazes de quase quebrarem várias das barreiras que o Mitch fez, inclusive ele tem que improvisar mais algumas no meio do ataque. E os pássaros só vão embora quando a eletricidade, eu não sei se apenas da casa ou da cidade inteira, acaba. Não fica muito explícito no filme, mas parece que o que irrita os animais é luz e barulho.
Melanie não se liga muito nisso e, ao ouvir uns sons vindos da parte de cima da casa, ela pega uma lanterna e vai lá para conferir. Acontece que os pássaros tinham quebrado parte do telhado lá em cima e ela vai ser atacada agora pra valer. Se Mitch não ouvisse os gritos e salvasse ela a tempo, provavelmente ela teria um destino muito parecido com o do velho lá que teve os olhos devorados. Após sofrer esse ataque, Melanie vai ficar muito mais chocada do que Lydia ficou anteriormente. Ela está realmente machucada, traumatizada, assustada, perde a capacidade até de falar. Ela precisa ser levada para um hospital. Então, por causa disso, e antes que um próximo ataque aconteça, Mitch decide finalmente ir embora de Bodega Bay. Mitch sai para fora de casa e, caminhando bem silenciosamente, sem nenhum movimento brusco, ele consegue atravessar o mar de pássaros que está aglomerado do lado de fora de casa. E agora, vários de várias espécies, tudo misturado. Ele consegue chegar até o carro e lá, agora sim, vai ter uma notícia atualizada no rádio. Bodega Bay é o centro dos ataques dos pássaros. E se Bodega Bay é o centro, isso quer dizer que os ataques já estão se espalhando para várias outras cidades. Algumas pessoas fugiram dali, outras pessoas ficaram, mas agora Bodega Bay está completamente isolada por bloqueios nas estradas. O governo ainda não sabe muito bem como agir diante dessa situação, mas o exército vai ser enviado. E o motivo de tudo isso, desse comportamento estranho e dos ataques dos pássaros, ainda é completamente desconhecido. Mitch consegue sair dali com o carro bem devagar, todo mundo entra e Cat pede para levar os periquitos. Afinal de contas, eles não fizeram nenhum mal e não estão com o comportamento estranho. Porque eles estavam isolados dentro de casa, talvez? Nunca saberemos. Dentro do carro, vemos que, assim como Melanie cuidou de Lydia anteriormente, agora Lydia vai cuidar de Melanie. Melanie precisava de uma mãe e encontrou. Lydia também precisava de alguém que não fosse tirar o seu filho dela, de uma nora que fosse como outra filha, e ela também encontrou. Devagar, bem devagar, respeitando muito os pássaros, Mitch consegue ir embora e fim de filme. Nós temos aqui então um final tão misterioso quanto o resto do filme. A resposta de por que aquilo tudo está acontecendo, por que os pássaros estão agindo daquela maneira, não vem. E ambiguidade em filmes bons é praticamente um sinônimo de discussão, debate, interpretações diferentes. Eu diria que é impossível terminar de assistir essa obra sem especular algum significado maior, sem tentar entender o que aconteceu e assimilar isso com algo do mundo real, sem tentar enxergar ali alguma crítica. Só que essa crítica dentro do filme é aberta, não é uma crítica específica. E isso é bem legal, bem divertido, porque justamente nos permite ponderar várias possibilidades, vários significados. Mas, como dito no início do vídeo, o maior legado mesmo desse filme não é nem proposital, que é a sua contribuição para o subgênero de zumbis. Agora sim, a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Como vimos, o filme nos apresenta o início de uma espécie de apocalipse, uma espécie de fim do mundo. Uma curiosidade interessante é que o filme ainda tinha algumas páginas de storyboard depois desse final, ainda tinha mais roteiro. Na ideia inicial, Mitch chegaria dirigindo até a ponte Golden Gate, aquela ponte lá de São Francisco, e ela estaria completamente tomada, coberta por pássaros pousados, se aglomerando antes de começar um ataque agora na cidade grande. Resumidamente, esse final foi cortado por questões de orçamento. O que importa é que esse seria ainda mais um elemento do que hoje chamamos de apocalipse zumbi. Tudo começa em um ponto e vai tomando proporções globais, se alastrando e tudo mais. Aqui em Os Pássaros é tudo muito sutil e infelizmente todos nós mesmo, eu, a Roberta e todos vocês que estão assistindo esse vídeo aqui,
a gente não teve a oportunidade de assistir esse filme com os olhos da época, porque quando esse filme foi lançado, essa abordagem, esse jeito de ilustrar o início de um apocalipse, isso foi muito inovador, isso foi muito genial. O Hitchcock foi o primeiro a fazer isso tão bem executado dessa forma. Só que hoje em dia a gente já está até cansado disso. Esse subgênero de zumbis e apocalipse zumbi e blá 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 já foi explorado até a exaustão. Então é muito importante a gente deixar essa informação aqui, destacada. Esse filme é um clássico porque ele foi muito original. Hoje em dia essa parada de zumbi e apocalipse pode estar batida, mas esse filme foi o primeiro a fazer isso e a apresentar essa estrutura. E quem se aproveitou dessa estrutura e teve a ideia de trocar pássaros por zumbis foi George Romero. Os Pássaros é um filme de 1963. E em 1968 tivemos A Noite dos Mortos-Vivos, o primeiro filme da trilogia dos mortos. Em A Noite dos Mortos-Vivos, tudo começa com um ataque isolado, mas logo esses ataques aumentam em número e escala. Então os personagens vão entender que estão lidando com uma ameaça até então desconhecida. Essa ameaça está lá fora, nas ruas, e eles são obrigados a buscar refúgio, se trancarem dentro de casa. E para aumentar a segurança, constroem barricadas, pregando tábuas nas janelas e portas, por exemplo. Uma das formas que esses personagens têm de obter informações isolados do jeito que estão é através do rádio. Enfim, eu poderia fazer aqui uma lista enorme de várias outras semelhanças. As semelhanças estão até mesmo no detalhe da energia da casa acabar no meio de todo o caos. Acreditem, a lista segue. Enfim, um problema desconhecido sendo desencadeado em um ponto do planeta, o que parecia ser um ataque isolado vai aumentando em número e escala, os personagens tendo que lidar não apenas com os ataques, mas as consequências de todo o caos que esse problema traz e progressivamente isso se espalhando pelo mundo todo. Toda essa estrutura de apocalipse zumbi foi criada por Alfred Hitchcock em Os Pássaros. Muito obrigado a cada um de vocês que assistiram até aqui. Se esse conteúdo tem algum valor para você e você quiser e puder nos ajudar, apoia.se/Ocovil. Nós somos fãs e fazemos esse conteúdo tão caprichado de informações, detalhes, curiosidades, significados para você que também é fã. Então eu repito, se você quiser ajudar a gente a continuar com esse projeto, que não é fácil, pessoal, o caminho é através do Apoia-se. Toda ajuda é muito bem-vinda, beleza? Curiosidade final para você que assistiu até aqui. Em 2008, lançaram uma boneca da Barbie com a temática desse filme. A boneca era a Barbie vestida com as roupas da Melanie. E a boneca hoje em dia custa uma fortuna. É isso, pessoal. Obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo. Fui!